Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021. Olha só, nossa aula de hoje será um pouquinho, né? A gente vai falar brevemente sobre advérbio. Nós já tivemos outra aula e eu vi que vocês ficaram com uma dificuldade, então eu decidi retomar essa aula sobre advérbio para explicar um pouquinho melhor. Eu mandei para vocês uma tabelazinha que não tinha no livro de vocês e realmente ficava difícil, né? Que vocês soubessem que palavra era um advérbio, se era de tempo, de modo, de intensidade, sem que vocês soubessem quais são os advérbios, né? Então, mandei para vocês, se alguém não foi pegar essa tabela, então providencia, tá na escola, cola no seu caderno para não correr o risco de perder, porque vocês vão precisar muito, tá bom? Então, olha só, nessa folhinha que eu mandei para vocês, tem assim, ó, advérbio e locução adverbial. O que é advérbio? Ele diz, ó, advérbio é a classe de palavras que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios, acrescentando-lhes características ou intensificando o seu sentido. Então, no caso, a gente está vendo mais a questão dele acompanhar o verbo, o adjetivo e outro advérbio é assunto para outra aula, tá? E ele diz, ó, acrescentando-lhes características ou intensificando o seu sentido. Aí a gente classifica o advérbio em quê? Em lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida, tá? E eu coloquei para vocês aí os tipos de advérbio. Quando eu falo de advérbio de lugar, tem aí, ó, perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá e atrás. Quando eu falo de tempo, vocês podem ir passando o marca-texto em cima ou passando lápis, sei lá, um lápis colorido que vocês tenham para vocês destacarem, tá? Ó, de tempo, temos antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo e tarde. É a ideia de tempo. Ontem já passou, né? A gente sabe que o tempo ele está constantemente aqui passando, então ontem já passou. Amanhã ainda vai acontecer, mas nós estamos nos referindo ao tempo, não é mesmo? Temos modo, que aí seria rápido, devagar, bem, mal, e temos outros que a gente vai vendo mais pra frente. Intensidade, aí aquela questão é muito, pouco, tanto, tão, bastante, demais. A afirmação pode ser certamente, pode ser também realmente, sim, de certo, claro, positivo. Aí tem regrinhas que a gente vai aprendendo no decorrer das aulas, tá? Temos negação, não, óbvio, né? A palavra não é uma negação, tá? Pode ser nenhum, nunca, jamais. E temos dúvida, que aí pode ser o quê? Talvez, quando eu digo talvez eu vá, eu tô em dúvida, eu não sei se eu vou, né? Então, talvez, quiçá, provavelmente uma palavrinha que vocês não tenham escutado, mas se remete à dúvida. Quiçá ou quem sabe, sabe? Porventura, provavelmente. E ele trouxe aí também as locuções adverbiais. Então, eu quero que vocês entendam. O advérbio vai ser sempre uma palavra, o advérbio, que vai estar se referindo ao verbo. Vai estar dando característica, vai estar classificando, dando intensidade. Na atividade do livro de vocês, não precisa nem abrir não, vou só ler. A questão 4 dizia assim, que eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida. Identifique os advérbios e as locuções adverbiais. Pinte de vermelho as circunstâncias de tempo. Aí tem lá na frase assim, ó. Hoje contei muitas histórias na sala de aula. Hoje contei muitas histórias na sala de aula. Se eu peço para vocês destacarem o advérbio de tempo, vai ser o quê? Hoje. Tempo não é hoje? O que mais? Amanhã? Cadê tempo? Hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca. Poderia ser a menina acordou cedo. Se eu digo na frase, a menina acordou cedo, então cedo é um advérbio de tempo, tá? Se eu digo assim, deixa eu pegar aqui uma palavrinha para usar um exemplo. Você comeu pouco, ou seja, é um advérbio de quê? De intensidade, está dizendo que você comeu pouco, você poderia ter comido mais, mas comeu pouco. Então, o advérbio vai ser sempre uma palavra. Então, deixa aí no caderno de vocês para que vocês possam estar olhando
E com o passar do tempo, vocês vão sempre saber, né, porque já viram a tabela, que aquela palavrinha é um advérbio e remete ao que? A tempo, lugar, afirmação, negação. Vi que as dúvidas maiores foram em relação às locuções adverbiais. A locução adverbial, a única diferença é que ela vai ser duas ou mais palavras, não é só uma. Ela vai ter mais de uma palavra para dar também essa característica, essa intensidade ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Trouxe aí também as locuções adverbiais. São os mesmos de lugar, mas, por exemplo, lugar vai ser o quê? Por fora, por dentro. Tem aí embaixo, vai ser só uma palavrinha, mas ela se encaixa na locução adverbial. Em cima, se eu digo assim para vocês, vou procurar em cima do guarda-roupa. E eu digo assim, então, circulem a locução adverbial. Então, em cima são essas duas palavrinhas, em cima. Ah, então vou destacar em cima do. Não. Em cima, está se referindo a uma locução adverbial de lugar. Tempo, tem aí em breve, à tarde, à noite, depois de amanhã. Eu posso dizer na frase vir assim. Catarina disse que depois de amanhã vai para casa de Yasmin. Então, depois de amanhã, ó, são três palavrinhas, é uma locução adverbial de tempo. Tem mais exemplos aí, ele vai trazendo uns exemplozinhos para que vocês possam ver. Modo, em silêncio, às claras, de cor, à vontade, à toa, às pressas, de mansinho. Intensidade, de novo, de pouco, de todo. Dúvida, quem sabe, né? Afirmação, por certo, sem dúvida, com certeza. Negação, de jeito nenhum, posso dizer, de jeito nenhum você vai para casa agora. Então, de jeito nenhum é uma locução adverbial. Não é toda a frase. Então, de jeito nenhum, locução adverbial, tá? E tem um exemplo aí abaixo. Então, percebam. Muitas vezes as palavras são as mesmas. O que muda é porque vem acompanhada de outra palavra, mas às vezes os advérbios, né, suas características mudam algumas palavras. Então, como é que vocês vão saber? Lendo. Vocês vão precisar ler, né, vão precisar lembrar que a palavra muito, pouco é intensidade, né? Que sim é afirmação, não é negação. Que, por exemplo, dentro é lugar, dentro daquele lugar, né? Então, vocês vão precisar ler e ficar sempre atentos a essa tabelinha até que vocês consigam ter, saber de certeza ou lembrar de todas as palavras que são características do advérbio, né? Que se remetem, que são advérbios, perdão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Aí, para a atividade de vocês hoje de casa, aí vai ser no livro de caligrafia, tá bom? Ele sugere que vocês façam uma atividadezinha, que aí vão precisar do conto que nós já trabalhamos quando nós estávamos em sala de aula. Vocês lembram do conto O Morcego? Por que o morcego só voa de noite? Lá na página 3 do livro de vocês, tá? A página 3 é o primeiro conteúdo, capítulo 1 é o primeiro conteúdo, o conto africano, né? Porque o morcego, na verdade, só voa de noite. Então, para resolver essa atividadezinha da página 9, vocês vão precisar ler novamente esse conto, que aí diz o seguinte: comece já falando, advérbio e locuções adverbiais são palavras e expressões que expressam circunstâncias, geralmente em relação a alguma coisa. Aí diz o seguinte: reconte a cena em que o passarinho encontra o morcego na história, porque o morcego só voa de noite. E usa as locuções adverbiais do quadro. Quando vocês lerem o conto, vocês vão se deparar com uma cena em que o passarinho encontra o morcego. Vai ter a cena lá que eles se encontram. Aí você vai contar essa cena, você vai reescrever essa cena aqui. A diferença é que você vai usar essas locuções adverbiais, não advérbio. Locuções adverbiais, olha só. Uma tarde, na árvore, pelo chão ou de repente. Então, vocês contando a cena,
vão ter que encaixar essas locuções adverbiais, tá certo? Então, volta na página 3 e 4 do livro, relê o conto 1, 2 vezes, se for preciso, para que vocês possam resolver essa atividade, tá bom? Lembrando que próxima semana nós teremos aí a nossa atividade avaliativa, não é mesmo? Teremos a nossa atividade avaliativa dia 23, terça-feira, capítulo 2, ok? Então, dê uma estudadazinha, aproveita que amanhã é feriado, não vai ter aula, tem sexta, tem hoje à tarde, tem sexta, sábado, domingo e segunda, para dar uma olhadazinha no conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, me chama que eu estou à disposição. Beijos e até mais. Tchau, tchau.